E está tudo bem, jovens, sabem o porquê? Porque eu estou aqui, Orumaito! Orumaito! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aventura aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho, mais uma conversa a respeito sobre Boku no Hero, do que eu achei no final. E tipo, é mais um bate-papo mesmo aqui, esse episódio, né, essa aventura. E assim galera, eu quero falar de Boku no Hero. Bom, o final, vocês já devem saber que não foi um final tão agradável assim para algumas pessoas, para outras foi, e para mim eu fiquei meio que dividido a respeito desse final. Confesso que eu tinha altas expectativas para o final e etc, mas não me agradou muito, mas ou pouco ao longo dos caminhos, eu analisando a obra de Boku no Hero do começo ao fim, eu falo, poxa cara, faz sentido por quê? A gente teve a construção do Midoriya desde o começo da obra até ele ser um herói de fato. Então, Boku no Hero ele traz muito disso, a evolução gradativa da pessoa. Por exemplo, até você despertar os seus poderes, você tem todo o ensinamento, você passa por, vamos dizer assim, por provas, etc. Até você se, vamos dizer assim, amadurecer para virar herói. Então a gente tem todo o processo de evolução para se tornar herói, processo de ensino, etc. Então isso que eu acho interessante de Boku no Hero, e o Midoriya passou por isso. E o Midoriya, sozinho, ele não conseguiu tudo. Sozinho ele não conseguiu tudo. Ele precisou da ajuda dos seus amigos, precisou da ajuda dos seus superiores para ele chegar aonde ele chegou. E Boku no Hero ele mostra muito isso, você superar os seus limites, mas também você ter pessoas ao seu redor que estão te ajudando a você chegar a alcançar os seus objetivos. E ao mesmo tempo vice-versa, eles ajudando você e você ajudando eles. Sabe, então tipo, a gente vê muito isso de Boku no Hero, e essa pegada da união, sabe, tipo, um por todos e todos por um, tem aquela pegada do poder, do All for All, do One for All e etc, então tem tudo isso. Então a gente olha assim, a gente fala, pô, a obra de Boku no Hero, ela é muito bem construída, ela tem todo um desenvolvimento, é muito bem elaborada, mas outra coisa que eu até queria conversar com vocês a respeito é o que? Os vilões. Bom, os vilões a gente tem desenvolvimento, não só dos vilões, mas também como dos heróis. Então, mas algo que me prende mais na obra de Boku no Hero não é só o desenvolvimento do herói, da construção do herói, mas sim do vilão, do porquê ele é vilão, do que motivou a ele ser vilão. Então eu vejo que Boku no Hero ele trabalha muito bem essa questão de dar um desenvolvimento para o vilão. Porque, por exemplo, um passado que eu vou citar aqui do Shigaraki. Pô, cara, vocês acompanhando a obra, etc., vocês sabem que o Shigaraki, se ele tivesse a ajuda da Nana Shimura ali, ou do All Might, cara, com certeza o Shigaraki não ia ser vilão. Mas de quem ele teve ajuda? Do All for One. Então ele teve ajuda de um vilão e por isso ele se tornou um vilão. Mas só que desde o começo ele queria ser um herói. A motivação dele era ser herói, devido a ser inspirado pela sua avó, a Nana Shimura. Mas só que a família do Shigaraki, vamos dizer assim, o pai dele era contra, devido a mãe dele, a Nana Shimura, não ter ficado tempo bastante com o pai dele, né, vamos dizer assim, porque ele criou aquele trauma de super-herói. Porque o pai do Shigaraki, a mãe do Shigaraki, né? A mãe do Shigaraki não. A Nana Shimura com o filho do. Nossa, agora. Por isso que eu vou fazer roteiro. Calma. A Nana Shimura, o filho da Nana Shimura, quando cresceu, teve o Shigaraki, seu filho. Mas ele teve, vamos dizer assim, como eu posso dizer, preconceito com os heróis devido ao que aconteceu com a mãe dele. Porque a mãe dele meio que abandonou o filho dela e etc. Mas não foi que ela abandonou, mas tipo, ela evitou criar contato assim, mais de longe ela tinha contato, mas evitou ficar muito perto para não mostrar pro All for One a localização da família dela. Então tipo, meio que ela apagou a existência dela para não mostrar a localização dela, etc. E para não prejudicar os entes queridos dela. Então o filho dela cresceu com isso, tipo, poxa, eu não tive atenção da minha mãe, isso, aquilo, etc. Então ele criou essas sequelas, esses traumas, etc. Então o filho dele cresceu e se inspirou na avó dele, a Nana Shimura, e queria ser herói.
Então, poxa, ele teve essa motivação de herói. No mundo de heróis, pô, você tem essa motivação, ainda mais um membro da sua família ser herói, você fala, pô, quero ser herói, etc. Mas só que ele não teve uma aprovação, uma ajuda da sua própria família. Então, dali a gente já vê que o psicológico do Shigaraki já foi, opa, calma aí, uma criança não poderia escutar isso dos pais, devia ter um tratamento diferente, um acolhimento e etc. Não foi isso que o Shigaraki teve. Então, a perca da família Shigaraki é, assim, pra mim, é muito impactante. A gente, nossa, cara, e a gente olha assim e fala, poxa, sabe, poderia ser diferente. Mas beleza, daí aquele ponto, ele foi pedindo ajuda, mas de quem encontrou ajuda? De um vilão. Então ele foi enraizado pela raiz do vilão, não foi enraizado pela raiz do super-herói, por exemplo, Nana Shimura, All Might, entre outros. Então se ele tivesse sido enraizado pela raiz de um super-herói, ele seria um super-herói e não um vilão. Aí tem outra questão que eu vejo assim, é o quê? Para você combater um vilão, a gente tem até aquela pegada do discurso do Naruto, o discurso no Jutsu, que é muito interessante, que a gente muda o vilão. A gente muda o vilão. Isso que eu acho legal, porque a gente tem aquela redenção do personagem. O Shigaraki, no final, ele teve aquela sua redenção, que eu fiquei um pouco triste que ele se foi, mas ao mesmo tempo, eu vejo que, pra mim, particularmente falando, eu não perdoo os atos que ele fez, mas eu perdoo a pessoa do Shigaraki. Eu perdoo a pessoa do Shigaraki porque eu entendo o passado do Shigaraki devido ao desenvolvimento que a obra de Boku no Hero nos trouxe. Então eu perdoo o Shigaraki, mas as ações do Shigaraki não, sabe? Ele errou muito, mas pô, veja bem, ele foi criado por um vilão. Então é a mesma coisa, por exemplo, para você combater algo que está enraizado há muitos anos, você precisa de uma arma potente o suficiente para combater aquilo. Por exemplo, tá tudo escuro, e tem só uma luz pequena ali, sabe? Como que aquela luz vai chegar naquela escuridão, assim, tipo, com uma eficácia muito grande? Não vai conseguir. Mas se essa luz, aos poucos, for ganhando forma, for ganhando tamanho, força, ela vai conseguir engolir aquela escuridão. Aquela pequena luz, aos poucos, vai engolir aquela escuridão. Então, esse é o poder eficaz para combater um vilão. Então eu vejo que o Boku no Hero, ele traz muito isso, dá esse desenvolvimento pro vilão, mas ao mesmo tempo a gente entender o lado do vilão. Não é só jogar ali não, tipo, uma lutinha ali pra lutar com o vilão, etc. Não, vai muito mais além disso, porque heróis não salvam só vidas, mas sim corações. Sabe, isso que é legal de ver. Então, tipo, até no final mesmo de Boku no Hero, do mangá, a gente vê aquele garotinho ali também meio que sofreu tudo aquilo que o Shigaraki sofreu, mas o dele foi um pouco pesado. Eu analisando, eu falei, poxa, cara, sabe, a família ali. Então, tipo, ele tinha tudo pra ser vilão, mas apareceu a vovozinha ali e, calma aí, meu netinho, te ajudar. Então, teve um acolhimento de um herói, de uma pessoa ali que, pô, não, eu vou enraizar você na raiz do bem, na raiz de ser um super-herói. Então, ele teve isso. Agora, imagine se chegasse um vilão ali. Seria a mesma coisa do Shigaraki. Então eu acho isso muito legal, a gente tem desenvolvimento do vilão. Entre outros, aquela duplinha também ali, que eu esqueci o nome, se eu esqueci agora, lá que vocês vão ter, eu vou deixando uma imagem pra vocês verem. Eu gostei do desenvolvimento dele, do Overhaul também eu acho muito interessante, do Sten também eu acho muito interessante o desenvolvimento. Então pra mim, Boku no Hero vai muito mais além de uma lutinha de super-herói, é muito mais além. Ele nos ensina a gente superar os nossos traumas, sabe? E ao mesmo tempo a gente ensinar as outras gerações adiante, passar isso adiante, para que outras pessoas não sofram com isso. Isso que é legal, e por exemplo, a gente aprender com nossos erros. Por exemplo, isso que eu falo bem com nossos erros. Por exemplo, a gente tem o Endeavor. Quem sabe o que aconteceu com o Endeavor? Ele é um herói. Nunca eu imaginei que o Endeavor, fez tudo aquilo com a própria família, sabe? Meio que ele destruiu a própria família, os atos dele. Então, a gente teve o episódio de redenção do Endeavor, e cara, pra mim foi impactante demais. E a gente vê ele, sabe, tipo, querendo a aceitação, o perdão da família, mas foi consequência dos atos. Muito da família dele, ele não aceitou de início, sabe? Mas aos poucos ele viu a mudança do Endeavor e aos poucos aceitou abraçar essa redenção, essa mudança do Endeavor. Então isso que eu acho interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem o desenvolvimento do vilão, a gente tem do herói. Então, tipo, na sociedade de Boku no Hero, o herói também sofre também. Não é só o vilão, o herói também sofre. Então, muitas das vezes a gente vê muitos heróis corruptos ali, que às vezes, tipo, se debandam, ficam naquele meio termo.
eu sou vilão, ao mesmo tempo eu sou herói. E tem a pegada do Stain, que ele só reconhece, o Stain só reconhece o All Might como o super-herói top de todos, sabe? Tipo, que o herói, o All Might não se corrompe, cara. Isso que é da hora do All Might. Poxa, cara, mas eu tô me empolgando um pouco, mas assim, é isso que eu acho da hora de Boku no Hero. E assim, tipo, Midora virou um CLT? Virou. Infelizmente virou um CLT, mas veja ter um lado bom da história. Um professor que vai ensinar as próximas gerações vamos dizer assim, as experiências que o Midora teve, ele vai passar adiante para as próximas gerações, para que as próximas gerações aprendam com os erros e tipo, não cometer tais erros, sabe? Então isso que é legal. Então ele tá ensinando a próxima geração, ele tá fazendo a próxima geração de heróis, entendeu? Então isso é legal. Ao mesmo tempo, ele ocupa assim o posto de herói, ele atua como herói devido àquela ferramenta, aquela armadura e etc que ele conseguiu a respeito, e o All Might ali ajudou e tal. Pô, isso é legal. Então tipo, lógico, foi um pouco chato, o final foi. A minha expectativa era o quê? Ele ser o maior herói de todos, ter uma estátua do Midori ali, tipo, fui o maior herói de todos, andar ali, sabe, tipo, resolvendo, tipo, batendo nos vilões ali, pô, seria legal esse final. E, tipo, ele ter um final com a Uraraka, sabe, ele ter filhinhos, etc. Pô, seria legal, assim. Tipo, até tinha chip, tipo, por exemplo, tinha o chip da Momo Yoroso, eu acho que é Momo Yoroso, aquela que cria as coisas do corpo, com o Todoroki. Pô, cara, seria legal demais, cara, esse chip. Tipo, o Bakugou eu deixava sozinho, sabe? De Bakugou, não. Bakugou fica assim. Eu gosto do Bakugou, eu não gostava do Bakugou, mas hoje eu gosto demais do Bakugou. Então, tipo, eu acho isso muito legal. Então, tipo, por exemplo, quando o Midora tava, sabe, tipo, que resolver tudo sozinho. Pô, não, calma, não é assim, Midora. Você precisa da ajuda das pessoas. As pessoas ali são seus amigos. Todo mundo sofre ali, vamos sofrer junto. Sabe, isso que é legal, o poder da amizade. Então, isso que é legal de Boku no Hero. Então, assim, pra mim, dessa pegada, Midora virou CLT? Virou CLT. Tipo, mas ele tá criando a próxima geração futura. Não teve, por exemplo, Boku no Hero, o autor não deixou claro nenhum chip nem nada, mas dava aquele chip, sabe? Tipo, aquele splitzinho da Uraraka com Midora. Embora o Midora perdeu a individualidade, mas, pô, assim, eu não gostei, mas ao mesmo tempo gostei, sabe? Tipo, sei lá, tipo... Mas enfim, mas eu vejo que o Midora ele evoluiu muito, todos eles viraram super-heróis, né? Todos eles viraram grandes heróis, os maiores heróis de todos. Os feitos que eles fizeram nunca serão apagados, igualmente com o All Might. Por exemplo, pra mim, o Endeavor, eu vejo que o Endeavor, ele pra mim ainda ocupa o cargo de herói número 2, ele ocupa o cargo de herói número 2, porque pra mim os feitos que o All Might fez, cara, pra mim assim, são assim, absurdos de top, que pra mim não tem herói que possa chegar agora que vai superar os feitos do All Might. Eu falo de feitos. Então, tem muitos heróis que tiveram grandes feitos, mas comparado com o All Might, jamais. Pra mim, o All Might é o herói número 1 de todos, não tem um que possa ocupar o cargo dele. Mas, enfim. Então, a gente tem toda essa construção de Boku no Hero que mostra pra gente a respeito. Então, isso que é legal de Boku no Hero, sabe, gente? Então, tipo, por exemplo, perdas. Boku no Hero teve muita perda, sim. Muita perda, sim. Embora dos personagens principais ali, sabe, tipo, não teve, assim, mas, poxa, cara, eu quero assistir um anime de herói, eu quero ver, assim, lógico, aquela felicidade de um vilão ali e tal, lutar com o herói e derrotar e etc, e ter todo o desenvolvimento do vilão, ele mudando, a redenção, não só a redenção do vilão, como a do herói também, a gente vê o passado do herói, do vilão, isso é legal, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Por isso que eu vou fazer roteiro. Agora eu já me perdi. O que eu tava falando? Caramba. Perdas. Por isso que eu vou fazer roteiro. Por exemplo, perdas. A gente teve muita perda mesmo de Boku no Hero. Então, tipo, eu não quero ver perdas. Eu quero ver alegria, felicidade. Lógico, perdas, tipo, a construção, eu acho que é importante que, tipo, dá aquela sensação de perigo que, pô, não, você tem que melhorar, sabe? Você tem que evoluir pra você não perder ali as pessoas queridas, etc. Então, no mundo de super-heróis, é isso, cara, é isso. Então, poxa, o Shigaraki mesmo, pô, cara, a atitude que ele fez, muitos dos civis se foram, muitas das vidas se foram. Não só o Shigaraki levou muitas das vidas, mas também outros vilões levaram muitas pessoas inocentes, heróis também se foram. Então, poxa, cara, pra mim criou um peso muito grande nisso. Uma das perdas que eu fiquei muito impactado foi a perda do Ser Naitai. Pô, cara, pra mim ali foi bem intensa a perca dele.
Por exemplo, a Midnight, pô, perder ela pra mim, nossa, cara, que construção ela teve. Mas pra mim o final ali dela pra mim foi muito pesado mesmo, entre outros, sabe? Então assim, pra mim Boku no Hero é uma obra boa mesmo. Tem obras que deixam a desejar, mas não é porque deixam a desejar que não vai ser uma obra incrível, sabe? Então, tipo, acompanhe Boku no Hero, sabe? Tipo, porque assim, vocês vão gostar da evolução que todos os personagens têm ao decorrer do caminho, até se tornarem heróis, e ao mesmo tempo de se tornando heróis, as coisas não param por aí, as coisas continuam, sabe? Então a experiência da jornada de Boku no Hero é interessante, sabe? Então eu gosto de Boku no Hero, galera, sério. Tipo, eu tinha minha coleção de mangás, eu precisei me desfazer. E se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria alguns meses atrás, eu acho que foi no começo de 2024, no finalzinho de 2023, que eu me desfiz da minha coleção de My Hero Academia. Cara, eu me arrependi muito. Não só de My Hero Academia como outros mangás, mas eu pretendo ainda voltar a colecionar My Hero Academia e, se possível, compartilhar com vocês, eu fazendo um vlog ou algo do tipo, adquirindo alguns mangás. Porque pra mim eu gosto de My Hero Academia, pra mim é uma das melhores obras de super-heróis, sabe? Então eu acho isso muito interessante. E eu pretendo mesmo, algo que me fez eu me desfazer. Depois eu até pretendo fazer um vídeo a respeito, explicando pra vocês. Acho que esse não é o caso agora, mas um dos motivos principais foi financeiramente falando, né? Então quando a gente tem, vamos dizer assim, responsabilidades, vida adulta, né? A gente precisa sacrificar algumas coisas, coleções, para conseguir, por exemplo assim, se manter financeiramente. Até mesmo para comprar alguns alimentos, pagar algumas dívidas, etc. Então a gente precisa desfazer de algumas coleções que, assim, é doído, mas infelizmente é a realidade. Entre outras situações também que não estava me agradando algumas coisas da qualidade que estava sendo entregue no material e etc. Mas de todo modo eu pretendo ainda voltar a colecionar My Hero Academia, um mangazinho aí que eu acho muito top, essa obra demais, né? Eu acho que é só isso que eu tinha que falar. Isso que é bom criar roteiro. Mas enfim, vamos lá. Voltando aqui, algo que eu queria até compartilhar com vocês também. No começo, eu não curtia Boku no Hero. Confesso pra vocês, não curtia. Assisti o primeiro episódio, eu não curtia muito devido ao Midoriya. Midoriya pra mim, sabe? Mas depois eu fui vendo que há pessoas, eu mesmo, era assim também, inseguro em algumas coisas. Eu falei, poxa, a personalidade do Midoriya reflete muito a mim, sabe? Quando eu era ali mais jovem, eu falo, poxa, sabe? Então isso que me fez comprar. Então, algumas pessoas, não vou generalizar, mas algumas pessoas podem não gostar no começo de Boku no Hero devido à personalidade do Midoriya, ser muito chorão, sabe? Muito ali, tipo, inquieto às vezes, tipo, muito seguro, que é a personalidade do Midoriya. No começo é inseguro, insegurança, mas depois a gente vai ver a evolução do Midoriya. Mais pra frente você fala, caramba, do começo pra agora você fala, poxa, o Midoriya evoluiu demais. Mas não foi sozinho, teve pessoas ao redor dele que o ajudou nessa evolução. É a mesma coisa, trazendo pro lado aqui nosso, a gente precisa das pessoas para nossa evolução, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento e vice-versa, sabe? Então sozinhos não somos nada, com pessoas somos tudo, sabe? Então por isso o final de My Hero Academia traz tudo isso, todos nós viramos super grandes heróis. Então não foi só o Midoriya, mas sim todos eles enfrentaram obstáculos, desafios ao decorrer da batalha. Então, sabe, então tem isso. Por exemplo, eu queria até comentar a respeito do vilão, a respeito da mudança, eu também esqueci até de mencionar. Por exemplo, uma raiz, né, etc, de uma árvore. Por exemplo, aquela árvore ela tá tão enraizada, a gente falando do vilão comparando com o vilão de Boku no Hero, aquele vilão tá tão enraizado, sendo vilão, que você chega com uma ferramenta, pra você derrubar uma árvore. Você não vai chegar com uma faquinha pequenininha, um garfo e cortar aquela árvore não vai cair, não vai ceder. Mas se você tiver uma ferramenta forte o suficiente, você consegue derrubar aquela árvore com uma eficácia de mudar o vilão que está enraizado. Essa comparação que eu queria dizer pra vocês a respeito, sabe? Então, o vilão ele tem mudança, mas tem outros vilões que eu vejo que não tem mudança, sabe? Então, não dá. Tem vilão ali que, mesmo com isso, você fala, não, aí não dá, não tem como, é imperdoável, não dá, cara. Mas o Shigaraki, eu perdoo ele, sabe? Eu perdoo ele, não os atos dele, mas sim a pessoa do Shigaraki que... Por exemplo, tem uma parte do Shigaraki que eu até compartilhar com vocês, eu fiquei bem emocionado quando acompanhei, deles conversando ali no Anforal. Eu acho que é no Anforal ali que o Alforan queria roubar o poder do Anforal e etc. Tava todos os personagens ali conversando. E o Midoriya, estendeu a mão pro Shigaraki,
sabe? Então, tipo, naquele momento eu vejo assim que, tipo, o Midoriya, ele viu a essência do Shigaraki pedindo socorro. A criancinha ali, sabe? Tipo, do começo da essência do Shigaraki, querendo ser herói, pedindo socorro, ajuda. E o Midoriya falou, eu vou ajudar você, cara. Poxa, é isso que heróis fazem, sabe? Heróis salvam corações, vidas. Não só vidas, mas sim corações, sabe? Então, tipo, o Midoriya abriu aquela essência e falou, vou ajudar você, garotinho. Tipo, isso que é lindo de Boku no Hero. Tipo, o aprofundamento que tem nos personagens eu acho muito impactante, galera. Sério, aprofundamento dos vilões, aprofundamento dos heróis, sabe? Então, tipo, a gente tem ambas as versões de ambos os lados, sabe? Então, na sociedade de super-heróis, a gente tem super-heróis que são corruptos, né? Então, tipo, infelizmente é o que é, né? Mas a gente tem outros que, pô, totalmente diferente, né? Mas eu acho que eu até falei demais a respeito. Mas é basicamente isso, pessoal. É só um desabafo, assim, uma conversinha a respeito do que eu acho de Boku no Hero. O final me decepcionou, meio que dividido com o final, mas ao mesmo tempo aceitando um pouco a respeito do final e etc. Né? Então, porque pra mim, Boku no Hero pode surgir outras obras aí de super-heróis, da minha pegada de Boku no Hero, mas pra mim não vai apagar aquilo que Boku no Hero criou, sabe? Tipo, essa história. Então, assim, eu sou muito grato por acompanhar essa obra de Boku no Hero e grato também por conhecer pessoas que acompanharam essa obra e me indicaram essa obra para acompanhar. Então, olha, cara, é impactante demais, né? E eu super recomendo para vocês acompanhar essa obra de Boku no Hero. Mas é basicamente isso, pessoal. E eu me despeço de vocês por aqui e rumo a uma próxima aventura. Plus Ultra! Fui, pessoal. Tchau, tchau.